Você pode achar que não há muito o que saber sobre as bandeiras, além de serem usadas para identificar os países. Mas eles podem ser muito interessantes mais do que podemos imaginar. É fácil olhar para uma bandeira e apreciar suas cores, formas e padrões. Mas você já se perguntou, por que as bandeiras são feitas de uma determinada maneira? Aqui neste vídeo você vai ver os 10 fatos incríveis sobre as bandeiras do mundo. Primeiro, o Nepal tem a única bandeira do mundo que não possui 4 lados. Você sabia que a bandeira do Nepal não é um quadrado, ou um retângulo? Isso a torna a única bandeira mundial que não é quadrilátero. A bandeira consiste em 2 formas triangulares, frequentemente chamada de flâmula. Eles são empilhados uns sobre os outros para formar a bandeira. A bandeira do Nepal foi feita oficialmente em 1962. A bandeira tem um fundo vermelho que representa a bravura, e uma faixa azul contornando a bandeira que simboliza a paz. Existem 2 símbolos, um em cada triângulo, de um sol e uma lua crescente. Segundo, existem apenas 2 bandeiras quadradas no mundo. Das 193 bandeiras do mundo, 190 são retangulares, apenas 3 são diferentes. Uma das 3 é a bandeira do Nepal, conforme mencionado antes, com suas formas triangulares, mas as outras 2 são a da Suíça e a da Cidade do Vaticano. Nem todos pensariam que a Cidade do Vaticano é seu próprio país, mas na verdade é o menor país do mundo. A bandeira usada no Vaticano foi adotada em 1929. No segmento branco situado no lado direito da bandeira, está o brasão do Vaticano. A segunda bandeira quadrada do mundo é a bandeira da Suíça, que muitas vezes é confundida com a bandeira médica usada pela Cruz Vermelha. É um quadrado vermelho com uma cruz branca no meio. Esta bandeira é usada pela Suíça desde 1889. A bandeira representa a liberdade e honra. A cruz branca representa o cristianismo e o fundo vermelho simboliza o sangue perdido para sustentar sua fé. Terceiro, os símbolos usados nas bandeiras têm um significado específico. Existem muitos símbolos universais usados nas bandeiras. Nem toda bandeira tem uma, mas as que têm, mostrarão qualquer uma das seguintes: sol, lua, estrelas, cruz, triângulos e quadrados. Alguns desses símbolos têm significados importantes para cada país. Por exemplo, o Japão é conhecido como a Terra do Sol Nascente e, portanto, eles têm uma forma circular no meio de sua bandeira que representa o Sol, a estrela e a lua crescente, como símbolo em bandeiras. Foi usado pela primeira vez pelo Império Otomano, mas agora é usado por muitos países islâmicos, como Azerbaijão, Turquia, Tunísia e Malásia. A estrela e a lua crescente são um símbolo reconhecido que representa o Islã. Muitos países que seguem essa religião tendem a usar isso em sua bandeira. A cruz. Isso aparece em muitas bandeiras e muitas vezes remete à religião, para representar o cristianismo. Isso pode ser visto na bandeira da Inglaterra, Geórgia, Noruega, Suécia e Dinamarca. Há também a cruz nórdica, que é encontrada em todas as bandeiras da Escandinávia, que também representa o cristianismo. Existem outros símbolos usados para representar o cristianismo, mas a cruz é o mais utilizado. Animais. Alguns países usarão seus pássaros nacionais em suas bandeiras para refletir a herança do país, como a bandeira do Equador, que tem um pássaro dos Andes chamado condor. Outros países usarão animais ferozes, como leões, para representar coragem e força. Também há países que usam animais fictícios, como a bandeira do país de Gales, que tem um dragão, e a bandeira da Albânia, que tem uma águia de 2 cabeças. Quarto, as cores usadas para as bandeiras geralmente estão relacionadas à história do país. A maioria das bandeiras do mundo usa cores semelhantes, muitas vezes sendo as cores primárias, vermelho, azul e amarelo, mas também existem algumas únicas. Aqui estão alguns significados do que as cores usadas com mais frequência podem representar nas bandeiras. O vermelho pode ser associado a coisas ruins, e é isso que geralmente representa nas bandeiras. Portugal usa o vermelho para representar o sangue perdido na batalha para manter o seu país, enquanto Marrocos usa o vermelho para representar a bravura e a força do povo do país. Ambos sugerem que o povo sofreu ao longo da história, por isso é importante para eles exibirem em sua bandeira azul. Alguns de vocês podem pensar que o azul representaria o céu, ou oceano nas bandeiras, mas o uso do azul também pode ter um significado mais profundo e simbolizar liberdade e paz. Amarelo ou dourado. Por muitos anos, amarelo ou ouro tem sido usado para representar riqueza e energia, pois isso pode estar relacionado ao sol. Verde. Na maioria das bandeiras, o verde representa a natureza rica de um país ou sua agricultura, embora também possa ser usado para simbolizar esperança e juventude. Preto. Esta cor não é tão usada,
mas pode ser usado para simbolizar herança étnica, derrota de inimigos, ou determinação de um país. Também pode ser usado para simbolizar morte e luto. Quinto, roxo é a cor mais rara para ser usada em uma bandeira, a cor mais incomum que pode ser encontrada em uma bandeira é o roxo. Ele só é utilizado em 2 bandeiras do mundo. O roxo geralmente representa realeza ou riqueza, então pode ser surpreendente que não seja usado em mais bandeiras hoje. Ele pode ser encontrado na bandeira da Nicarágua e na bandeira da República Dominicana. Uma razão pela qual esses 2 países são os únicos que usam a cor é que a tintura roxa, ao longo da história sempre foi cara e difícil de conseguir. Portanto, outras cores são mais favoráveis. Ambas as bandeiras não foram feitas até o final dos anos 1900. O que significa que o acesso aos corantes teria sido muito mais fácil do que há centenas de anos, quando a maioria das outras bandeiras foram projetadas. Isso significava que ambos os países poderiam usar a cor por um custo menor e menos trabalho. Sexto, a bandeira de Belize tem o maior número de cores de qualquer outra bandeira do mundo. Existem muitas bandeiras com designs complexos que envolvem muitas cores e pode-se argumentar que existem tantas bandeiras coloridas que é difícil dizer exatamente qual é a mais colorida. Porém, a bandeira de Belize tem 12 cores no total, tornando a bandeira com mais cores. A bandeira é azul, com um círculo branco no meio que contém uma crista, e há faixas vermelhas na parte superior e inferior da bandeira. A crista no centro representa 2 humanos segurando ferramentas, de cada lado de um brasão. Há uma árvore ao fundo, um desenho floral e um banner com texto. A bandeira foi adotada em 1981. Sétimo, a Dinamarca tem a bandeira mais antiga do mundo. As bandeiras têm sido usadas há centenas de anos, mas estão sempre mudando à medida que os países se desenvolvem. No entanto, a bandeira de país mais consistentemente usada no mundo é a bandeira da Dinamarca. O fundo vermelho com uma única faixa branca no meio horizontalmente foi usado pela primeira vez em 1625 e ainda é o mesmo hoje. O próprio design foi criado em 1219. Na Dinamarca, é conhecido como Dannebrog, que se traduz em pano dinamarquês. Oitavo, o Sudão do Sul tem a mais nova bandeira do mundo. A mais nova bandeira do mundo é a bandeira do Sudão do Sul. Foi adotado em 2010, feito após o fim da Segunda Guerra Civil. A bandeira foi desenhada em 2005, mas não foi oficializada, até que o Sudão do Sul se tornasse independente em 2011. A bandeira é composta por um símbolo de estrela e possui verde, vermelho, preto, azul e amarelo em sua bandeira. A bandeira tem 3 listras horizontais, um triângulo azul no lado esquerdo com uma estrela amarela no meio. Para o Sudão do Sul, o vermelho representa o sangue derramado para que seu país conquiste a independência. O verde representa a natureza e a riqueza natural do país proveniente da terra e o preto representa o povo. O azul é um símbolo do rio Nilo e a estrela amarela que fica nele representa a unidade. Existem listras brancas entre cada cor e elas representam a paz. Nono, mas antes não esqueça de deixar seu like. Existem 3 tipos diferentes de grupos de sinalizadores. Você pode pensar que cada bandeira é única em seu país. Geralmente são. Mas existem alguns padrões e cores consistentes que podemos ver nos países vinculados. Como mencionamos antes, os países que são islâmicos costumam usar a estrela e a lua crescente para representar suas crenças religiosas. Mas existem muitos outros links como esses em todo o mundo. Existem 3 categorias principais que são usadas para agrupar países que usam as mesmas cores em suas bandeiras. Cores pan-eslavas. Estas são as bandeiras dos países que usam vermelho, branco e azul e estão localizadas na Europa Oriental. Eles já foram unidos pela União Soviética, mas desde que conquistaram a independência, eles criaram suas próprias bandeiras usando as mesmas cores. Esses países incluem Croácia, República Tcheca, Rússia, Sérvia, Eslováquia e Eslovênia. Cores pan-africanas. As bandeiras dos países nesta categoria usam vermelho, amarelo e verde, e são todas baseadas na África. Os países nesta categoria são Benin, Camarões, República do Congo, Etiópia, Gana, Guiné, Guiana, Mali, Moçambique, Senegal, Togo, Zâmbia e Zimbábue. Cores pan-árabes. Esta categoria é composta por bandeiras que usam branco, vermelho, verde e preto em suas bandeiras. Normalmente, esses países são baseados no Oriente Médio e são Iraque, Jordânia, Kuwait, Sudão, Síria, Emirados Árabes Unidos e Saara Ocidental. 10º. Existem 4 bandeiras no mundo que apresentam armas de fogo. Você pode olhar para as bandeiras e pensar que elas representam a história de um país através da escolha de cores, símbolos e formas.
Mas existem algumas bandeiras que usam armas de fogo para simbolizar a guerra ou lutas pelas quais passaram antes de encontrar a paz. Muitos terão itens como machados, flechas, canhões, espadas, punhais, escudo, lanças, etc. em seus emblemas ou cristas, mas apenas 4 têm armas de fogo. Moçambique. A bandeira de Moçambique mostra uma AK-47 cruzada com uma picareta agrícola no topo de um livro. A bandeira de Moçambique foi adaptada em 1983 e o uso da espingarda representa a defesa e vigilância do país. Guatemala. A bandeira da Guatemala mostra 2 fuzis cruzados atrás de um pergaminho, o que para eles representa a vontade de se defender como país. A bandeira da Guatemala foi adotada em 1871. Haiti. A representação de armas de fogo na bandeira do Haiti é muito diferente de Moçambique e da Guatemala. Em vez de cruzar os rifles, eles são apresentados como um troféu no topo de uma colina verde. Isso simboliza a sua independência e eles usam esta bandeira desde 1986. Bolívia. A Bolívia tem 2 armas de fogo cruzadas no fundo do brasão. Mostra mosquetes cruzados, que assim como a Guatemala, representam a vontade dos países de se defenderem. A bandeira foi originalmente adotada em 1851. Como podemos ver, são tantas as peças que compõem uma bandeira, a escolha da cor para representar a história do país, o uso de brasões ou emblemas e até a forma. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e assista a mais alguns vídeos aqui.